de quartas de final da Copa Betano do Brasil, o sorteio colocou frente a frente Bahia e Flamengo. Aliás, eu até vi a entrevista do Rogério Ceni, as pessoas achando que ele cutucou o Flamengo, que quando o Flamengo tem desfalques, contrata. Eu não achei uma cutucada, gente, achei um negócio normal. Mas enfim, vamos colocar frente a frente os dois times aqui para ver com os jogadores que tem à disposição quem tá melhor antes de entrar em campo. Roda a vinheta. Formiga, vamos lá, vamos começar com os goleiros. Marcos Felipe ou Rossi? O Rossi não me convence, eu não acho ele um grande goleiro, mas é verdade que ele, teve uma participação fundamental na classificação do Flamengo na Libertadores e foi muito importante. Eu acho que o Wallace falou que fizeram uma conta de 21 minutos que ele conseguiu uma... Foram 8 e 9, 17. Pode ser 17 minutos. 8 minutos. 17 minutos é coisa pra caceta. É impressionante. Só na enrolada de cobrar tiro de meta e tudo mais. Nesse momento eu vou de Rossi. Pô, fiquei impressionada. 17 minutos. É Rossi também? Eu acho o Rossi que ele é melhor, eu acho que num geral ele é melhor que o Marcos Felipe. Mas eu acho que o momento do Marcos Felipe eu acho que é de fazer mais diferença, assim. O Marcos Felipe vem me agarrando muito. Eu acho duelo difícil, vou deixar você desempatar aí. Eu vou de Rossi. Eu acho o Rossi... Normal. Por isso que eu dei risada quando eu escolhi. Eu acho o Rossi, acho que mais goleiro, assim. E acho que tem que colocar tudo no pacote pra escolha. E acho que saber jogar jogo de mata-mata, entender o que é necessário em alguns momentos, eu acho que também conta aqui na análise. Eu acho que os dois estão melhores do que normalmente foram na carreira, mas... Tá, então o Rossi está escolhido. Arias ou Varela? Pra mim é Arias. Acho que os dois são laterais de seleção, né? Mas acho o Arias com muito mais ritmo, muito mais confiança, tomando decisões melhores. Acho que eu vou do colombiano. Arias. Eu também vou e eu nem tenho nem dúvida, assim, o Varela briga até pra saber se é o titular do Flamengo. Do Flamengo, é verdade. Gabriel Xavier ou Fabrício Bruno? Aí é Fabrício Bruno, acho que o Fabrício Bruno vai brigar com pouquíssimos pra perder no futebol brasileiro, né? Então, Fabrício Bruno que mantém um nível fantástico desde o ano passado. Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, apesar do bom valor que é o Gabriel Xavier. Tô muito impressionado positivamente com o que ele vem jogando, mas o Fabrício Bruno é dos melhores do Brasil. Então, um pra lá, um pra cá por enquanto. Cano ou Léo Pereira? Canu? Canu ou Léo Pereira? Léo Pereira. Acho que o Canu um jogador com um nível de instabilidade maior, apesar de estar jogando muito bem. Mas o Léo Pereira, pra mim, faz mais de uma função, tem uma saída de bola excelente. Vou de Léo Pereira. É Léo? Acho que voltou a estabilizar, né? O Léo Pereira tem uma briga ali em alguns, dependendo do contexto de jogo ali com o Davi Luiz. Você achou que ele deu uma oscilada? Eu acho que em algum momento ele deu. Tá. E quando até voltou, não voltou igual. Tanto que, assim, em algum momento ele chegou a perder o lugar no time, né? A sensação de que o Davi Luiz tinha tomado a posição, depois retornou. Mas é Léo Pereira. Léo Pereira. Luciano Juba ou Ayrton Lucas? Eu entendo todas as críticas ao Ayrton, acho que ele tem problemas com tomada de decisão, mas o quanto que ele consegue preencher de campo em velocidade, toda essa fisicalidade, eu acho que acaba dando ao Tite uma certa confiança. Ele tem problema defensivo de mapeamento e tal, mas quando ele erra, ele às vezes ainda consegue chegar a tempo, porque ele é muito forte fisicamente. Às vezes não dá, né? Como foi o caso do gol do Bolívar na Libertadores e tal. Então, assim, eu ainda acho a vantagem do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Você? O Luciano Juba é um jogador que acabou meio que improvisado, agora já virou um lateral esquerdo, está até subindo de produção. Mas nesse caso eu iria com quem é da posição e acho que produz muito ofensivamente, tem problemas defensivos, é verdade, mas eu iria de Ayrton Lucas. Então, Ayrton Lucas, que até foi poupado, né, do último jogo no Brasileiro para esse jogo da Copa do Brasil. Entrou faltando 15 minutos. Isso aí. Caio Alexandre ou Pulgar? O Pulgar de 2024 perde pro Caio Alexandre com tranquilidade. Com tranquilidade. O Caio Alexandre é muito bom, fazendo um papel impressionante na frente da zaga. Caio Alexandre? E eu arrisco a dizer que o ano passado do Caio Alexandre já foi fantástico. Que ano passado ele teria briga. Um pouco mais à frente. Né? Porque era outro jogador, né? Mas ano passado já teria briga. O Pulgar foi um elemento novo naquele Flamengo que gerou um impacto, né? Mas já teria briga. Esse ano eu acho que nesse momento, muito Caio Alexandre.
Então, o Caio Alexandre é o escolhido. João Lucas ou De La Cruz? Aí é embaçado, né? Porque assim, o De La Cruz é um faz tudo no jogo agora que não tinha... Na altitude ele precisou ser o 10, né? Entre aspas, assim, para tentar fazer um enganche ali e resistindo fisicamente. Um cara que está em todos os lugares do campo, pode fazer no meio campo pelo menos 3 papéis, assim, fácil. Então é muito De La Cruz, né? É De La Cruz? O João Lucas está cada vez mais fazendo várias coisas também. Eu gosto muito do João Lucas, mas é que aqui é difícil, né? Mas eu acho que o De La Cruz faz tudo isso e faz melhor, né? Então, De La Cruz. De La Cruz. Cauli ou Gerson? Outra disputa embaçada por um jogador que produz bastante, mas é o Gerson, que o Gerson está jogando, compensando vários problemas de sistema tático do Flamengo, é incrível. Não à toa foi merecidamente reconhecido com a seleção brasileira. Acho que foi muito justo. Eu desci o cacete quando ele foi chamado pelo Diniz, que era uma maluquice aquela convocação, uma maluquice. E hoje eu digo, a convocação do Gerson agora foi completamente justa. E a briga da convocação era, no final das contas, ficou o Gerson ou o Andrés Pereira, né? E o Gerson levou a melhor, o Andrés que está jogando bem lá, inclusive estreou bem na Premier League, né? Gerando muito gol e tal. Ele venceu essa disputa com o mérito também de estar próximo, de estar numa constância. Eu já abri esse debate aqui algumas vezes, eu acho que o Gerson de 2024, ele pode brigar com o de 2019 em algumas coisas. Acho ele hoje um jogador até mais maduro e mais multifacetado, assim. Se tem um coringa de fato agora, é o Gerson de 24, né? Porque, cara, é incrível, ele já jogou de tudo nesse Flamengo. Eu já antecipei meu voto. Eu acho que o Gerson também, eu concordo, eu acho que ele cresceu muito no pacote completo também. Só fazer o ponto aqui que eu acho que o Cauli merece muitos elogios, assim, porque também tá jogando muito bem. O meio campo do Bahia é fantástico, assim, fantástico, o conjunto fantástico. Eu diria, inclusive, a gente talvez aqui veja um desenho que o Flamengo leve vantagem e tal, mas eu acho que como funcionamento de ideia, o meio campo do Bahia funciona em 2024 melhor que o meio campo do Flamengo, mesmo que talvez individualmente perca. Mas pra você ver como pode ser contraditório, né? E aí porque não tem a ver com o que os jogadores estão jogando, né? Tem a ver com... Porque a gente tá votando neles, inclusive. Exato. Né? A gente tá votando no De La Cruz, a gente tá votando no Gerson, pelo que eles também apresentam jogando. Mas acho que se imaginava que o jogo do Flamengo passaria mais pelo meio campo, tendo esses caras, e não passa tanto. Tem mais a ver com estrutura, o fato de ter o Pedro lá na frente dando profundidade, faz essa bola fazer teleguiado direto em vez de... Então... Enfim, Everton Ribeiro ou Luiz Araújo? Quero ver este voto, porque o Luiz Araújo está muito bem. Ele está muito bem, ele não era um titular original, né? Ele recuperou um espaço merecidamente, mas o Everton Ribeiro, desde que chegou no dia 0 dele no Bahia, o impacto é muito grande, ele segue sendo um cara de produção, de estatística, de plástica, de influência no jogo, então, e é mais jogador que o Luiz Araújo. Então, assim, por melhor que esteja o Luiz Araújo, eu acho que continua sendo Everton Ribeiro. Acho que faz um mês, 2 meses, sei lá, que a esposa do Everton Ribeiro postou, né? Tipo uma van, assim, que eles, quando saem do jogo, porque a família normalmente vai pro jogo, e aí quando eles saem do jogo, o Everton Ribeiro já sai nela fazendo tratamento e tal. Não, mas porque a idade vai chegando, é mais necessário ainda você ter a recuperação. Ele comprou essa van para ir voltar pro CT para os treinos também, porque ele faz tratamento lá, porque a casa dele pro CT são 60 quilômetros. Isso aí. É como se ele... Mal comparando, né? Como se ele morasse em São Paulo e treinasse e jogasse no Santos, né? Então ele fica fazendo isso todo dia. Achei bem interessante e importante, né? Eu tô pensando na carreira dele. Vou mandar mensagem pra ele, perguntar quanto é a van. Pede emprestado. Não, aí é mais longe, né? Mas vai precisar. Everton Ribeiro ou Luiz Araújo? Cara, eu acho difícil esse voto, cara. Eu acho que o Luiz Araújo tem sido o jogador que tem sido o diferencial do time do Flamengo. Eu vou deixar de ser desempatar aí, vou votar no Luiz Araújo. Meu Deus! Tem certos votos, tem certos jogadores que a Tainá nunca vai votar contra. Tem certos comentaristas que a Tainá nunca vai votar contra. Sabia que ia isso. Cara, conceitualmente, eu sou muito mais Everton Ribeiro. Mas... Momento isso. Rapaz, olha só, agradável. Falei cedo demais. Ela falou só pra poder me... Eu vou de Luiz Araújo só porque... Tu condicionou, Vitor. O momento dele eu entrei na mente. Brabo. Aluguei um triplex na cabeça de Tainá Espinosa. Lembrando aqui que a gente também tá botando uma escalação que a gente não sabe o que vai ser, né? Mas a gente chuta que seja... O Bahia é esse aí mesmo, porque o Rogério já tem repetido... Não, o Bahia é o time que menos leva cartão no campeonato, então ele tem repetido direto com o Flamengo é que a gente não sabe porque não tem Pedro, não tem Gabi. O último jogo foi com quem a gente tá aqui, né?
Com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Digo ali no trio da frente. Tassiano ou Michael? Assim, o Tassiano é aquele jogador que o torcedor às vezes não compreende tanto, mas é um jogador que faz o que o treinador pede. Que o treinador né? ama. Mas se eu tivesse uma vaga só, eu colocaria o Michael, que acho que já chegou gerando impacto com aquele detalhe. O Michael está cronologicamente em fevereiro para ele, né? Porque ele tirou férias, fez pré-temporada, é como se ele estivesse começando a temporada agora. Né? E não com 8 meses de coisa nas costas. Então eu vou de Michael. E acho que é bem mais jogador. É Misha? Inclusive, assim, olhar o jogo do Michael lá, você pode questionar o nível de enfrentamento, falar o que quiser, mas ele, assim, aparentemente, quem acompanhou, mesmo que de maneira rasa, o Michael lá na Arábia, ele evoluiu como jogador. Ele melhorou a finalização com a perna ruim, ele melhorou... Tomada de decisão. Tomada de decisão, então, assim, ele volta um jogador melhor. A gente falou isso na prorrogação, Falamos. né? Aliás, tomada de decisão, acho que era um grande problema do Michael. E Exatamente. a evolução disso, assim, muda completamente. Michael, tá. E aí é Everaldo ou Bruno Henrique? Pensando que vai ser o Bruno Henrique, né? Esse cara aí. Isso aí, Pedro, assim, é muito... É injusto, né? Porque o ano do Everaldo é melhor. Eu acho que isso não tem muita dúvida. O Bruno Henrique, ele é muito mais jogador. E assim, ele tem entrado, e quer queira, quer não, ele dá os seus pingos de decisão, né? Fez gol contra o Botafogo, ele gera jogo, ele mudou. O fato dele ter entrado lá contra o Bolívar já foi outra coisa, ele já criou muito mais situação. Então, assim, consequência, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bruno Henrique gera mais jogo. Eu vou votar no Bruno Henrique porque eu acho que o abismo entre os jogadores é muito grande. Mas, enfim, corro isso sem injusto. Você vai com quem? Eu vou com o Everaldo. Acho que para fazer a função de centroavante, de fazer aquele jogar por dentro ali, eu acho que o Everaldo é mais confiável nesse momento do que o Bruno Henrique. Se eu tivesse uma vaga só, até porque estão pedindo coisas além do Bruno Henrique, né? E além do que o normal dele, eu vou de Everaldo. Eu acho difícil aqui porque eu acho que um é o Bruno Henrique, que não é o Bruno Henrique de outros carnavais. 2, que é o Bruno Henrique fazendo uma outra função. 3, que é contra um cara que é da função e que tá entregando na temporada. Como jogador, eu prefiro o Bruno Henrique. E aí eu vou na mesma coisa, tá? Como jogador, eu preferia o Everton Ribeiro. Mau momento. Como jogador, eu prefiro o Bruno Henrique, mas eu acho que o momento é do Everaldo. Trabalho no Bahia, trabalho no Flamengo. Rogério Ceni ou Tite? Então, para avaliar trabalho do treinador, você tem que entender também o que ele quer ser, né? Eu acho que o Bahia está muito mais próximo do que o Rogério quer de um time do que o Flamengo. Então, vou votar no Rogério. Tu acha que o Tite está insatisfeito com o próprio trabalho? Tenho minhas dúvidas, mas deveria. Você? Eu acho um bom questionamento, mas eu também concordo com o Vitor que eu acho que quando você olha a fotografia, a obra, o arquiteto ou o pintor, ou o que quer que seja, o Rogério está muito mais satisfeito com o que ele vê e você vê muito mais do Rogério lá do que você vê no Flamengo do Tite, que assim, tivesse produzindo pouco, tá com dificuldade de criar, mas se fosse um time que tivesse, sei lá, 20 gols na temporada tomados, você fala, seguro, faz né? sentido, tá, beleza, ele tá abrindo mão de uma coisa e tá ganhando outra. E vai ajustar em algum momento. Mas não tá sendo nenhuma coisa nem outra, né? Não é um time avassalador do ponto de vista ofensivo, e eu entendo as lesões, eu entendo tudo. Mas defensivamente você tem questões muito sérias, bola aérea frágil, vulnerável, e assim, a pressão feita é mal feita, muitas vezes. Então tem conceitos que o Tite gosta, que são fundamentais para o que o Tite imagina, que não estão funcionando, então... eu acho que o trabalho do Tite, melhor. ele acaba com esse, pelo menos até esse momento, né, estamos aqui no fim de agosto, como decepcionante, sendo a palavra usada por muitos torcedores e acho que por muitos analistas mesmo, porque se uma coisa, e aí eu acho que lá inicialmente a gente pensava, vão achar que o trabalho do Tite é decepcionante se ele não tiver um ataque, se ele não tiver um time que, né, seja divertido, nananana. Mas não, né? Tá sendo menos que isso. Se fosse um time seguro e que não tivesse divertindo a galera lá na frente... Fazia parte do processo. Fazia parte do processo e acho que é o que ele acredita. Muito do que ele acredita, acho que faz parte. É a segurança defensiva. Só que o problema é que não tá tendo nenhuma coisa nem outra. Então aí, por isso que eu acho que vai no decepcionante e com justiça, assim, acho que pra muita gente. 8-3 pro Mengo no time, 8-4. 1, 2, 3, é isso. Pro Mengo contando o Rogério. Soares, Caio Alexandre e Everaldo, escolhidos do Bahia, tá?
Rossi, Arias, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Caio Alexandre, De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo, Michael e Everaldo, treinados por Rogério Ceni. Vamos ver, aí de volta. Eu acho que individualmente é uma coisa, no campo é outra, então a gente tem que esperar para ver. A volta é só lá depois da vai levar melhor. FIFA. Da Copa Betano do Brasil, que pro Flamengo especificamente, eu acho que é bom, porque tem volta de lesionados, né? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então vejamos o que vai dar esse negócio. Tchau, beijo, até a próxima. Valeu.